dar início à atividade principal, eu vou pedir licença para usar deste minutinho e ler uma mensagem do Minuto de Sabedoria, para que venhamos também refletir diante deste ensinamento que a espiritualidade nos traz nesta noite e aguardar a chegada do nosso irmão para darmos início à parte principal. Seja na Terra, é a lição 258 do livro Minuto de Sabedoria do nosso irmão Carlos Torres Pastorino. Seja na Terra a pequenina chama que ilumina as trevas em que jazem milhares de criaturas. Seja a água benéfica que descedenta a todos aqueles que atravessam o deserto da existência, sequiosos de carinho e amor. Seja o alimento dos que nos procuram, famintos de compreensão e de incentivo. Procure servir e amar, para ter a alegria de haver passado na terra, distribuindo benefícios a todas as criaturas. E assim, seguindo... Boa noite. E assim, seguindo a proposta do próprio tema desta noite, a verdade triunfa, é que, seguindo esta verdade, que nós vamos, assim, nos colocando passo a passo dentro do que espera o nosso Pai de amor, de misericórdia, de justiça, vendo-nos reunidos, porque juntos somos infinitamente mais, em busca do conhecimento da sua lei, através dos preceitos contidos no Evangelho segundo o Espiritismo, sob o comando do Cristo Jesus. Diversos espíritos abnegados, trabalhadores desta grande seara, vêm a nos iluminar com as suas dissertações dos ensinos do Mestre Jesus, desta vez tirando o véu, tirando as alegorias, as fábulas e nos mostrando o âmago desta lei maravilhosa que nos conduz a todos para mais próximo de Deus, à medida que vamos nos predispondo a este exercício diário da nossa transformação moral e espiritual através da reforma íntima, buscando assim exercitar no nosso dia a dia cada ponto aqui importante, porque não tem um ponto sequer no Evangelho de Jesus que não mereça a nossa atenção e que não seja importante, mas que é preciso, como ele bem sabe, um determinado tempo para que possamos, assim, absorver, e mais do que absorver, aplicar na prática, nas mais variadas circunstâncias do nosso viver, para assim fazermos jus a ele, ao nosso Pai misericordioso, vivermos mais consciente de nós mesmos, tendo em nós avivada cada vez mais a certeza de que o Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém chega ao Pai senão por ele, ou seja, através da prática da caridade e do amor ao próximo, porque a caridade nos é colocada pelos sábios Espíritos de Deus, e assim como é pelo Mestre Jesus, e todos, que é assim a única para a felicidade futura. Muita paz, meus irmãos. Temos aqui o nosso irmão Wilton. Wilton, meu irmão, boa noite. Eu sou Antônio Valentim, da Sala de Estudo Francisco Cândido Xavier. Hoje, com a responsabilidade da condução do nosso trabalho desta noite. Aos demais irmãos que estão me ouvindo, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Eu vou estar fazendo a prece da abertura dos nossos trabalhos e, em seguida, estarei passando a palavra ao nosso irmão. Espero que o nosso irmão esteja bem,
receba as boas-vindas, né, ao nosso grupo de estudo. Receba esse abraço fraterno de todos. Que a espiritualidade amiga nos abençoe e vos ilumine em especial para a sua participação em contribuição a cada um de nós com esse tema maravilhoso, que é a verdade triunfa. Eu vou estar lhe passando a palavra após a prece e peço ao irmão que faça a sua apresentação para que venhamos conhecer um pouco mais do nosso irmão, das atividades na doutrina espírita, e o irmão terá um tempo, em média, de 45, 50 minutos. O demais tempo fica aberto para que os irmãos participantes desta noite possam fazer perguntas esclarecedoras das suas dúvidas e também poder contribuir acrescentando ao tema, se assim acharem conveniente. Mais uma vez, seja bem-vindo. Neste momento, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, em nome de Jesus e da Virgem Santíssima. Pedir ao Pai que nos abençoe na realização desta noite de trabalho, em que, na presença do Cristo e dos benfeitores da espiritualidade amiga, vamos aprender um pouco mais sobre os ensinamentos do Evangelho de Jesus. Felizes estamos com mais esta oportunidade que Deus Pai nos concede. Que assim seja. Que a luz se faça presente em nossas consciências e em nossos corações. Que possamos assim internalizar e transformar em prática, em auxílio ao nosso próximo, vivenciando a verdadeira caridade, como também nos exemplifica o nosso irmão Francisco Cândido Xavier, dando sem ostentação, para que os nossos irmãos recebam sem baixeza, sem humilhação. Caridade, caridade com humildade. Que assim seja. Muita paz para todos. Passo a vós, meu irmão, a palavra, que a espiritualidade amiga vos ilumine cada vez mais, que possa, assim, nos ajudar a compreender um pouco mais os ensinos do nosso Mestre Jesus. Muita paz e uma ótima palestra. Boa noite com Jesus a todos os irmãos e irmãs, né? Que a paz do nosso Senhor Mestre Jesus possa nos envolver. E agradeço a oportunidade de luz, né? A oportunidade de estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, nessa sala de estudos Chico Xavier. Agradeço o contato do nosso irmão Alberto, né? E também a recepção de vocês carinhosa, né? Que a gente precisa de vibrações celestiais e divinas, porque nós somos vasos, somos aquelas pessoas que recebem vibrações. Quando nós recebemos vibrações salutares e benéficas, a espiritualidade comunga conosco. Isso não importa onde a gente esteja, né? Onde a gente está sempre desenvolvendo essa doutrina. Veja aí que tem a nossa irmã Rose Cabral, né, que é também daqui de Pernambuco, e faz parte do movimento espírita, isso é muito bom. E outros irmãos aí, que a paz de Jesus esteja entre nós, e aonde você estiver, né? Também estou aqui passando no Instagram nosso, né? Que a gente sempre, quando está dando uma palestra, uma mensagem, a gente divulga essa doutrina tão maravilhosa, tão divina. Então, eu vou me apresentar, meu nome é José Wilton Martins, né? Conheci a doutrina espírita com 22 anos, lá em 1989, né? Então, aí estamos aí com 35 anos de conhecimento doutrinário, de aprendizado, de lições, de amor, de fraternidade, onde a espiritualidade nos deu a condição de conhecer, né, essa doutrina tão maravilhosa, que o tema de hoje, que realmente nos liberta, nos consola, nos fortalece, nos espiritualiza. E conheci uma seara, né, que tem quase 102 anos, que é a Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, lá de Germânia, né, lá em Olinda, né, aqui em Pernambuco. E foi importante a gente conhecer. E depois conheci o Nesca, que hoje faço parte há 28 anos. E o nosso Nesca, a nossa seara espírita,
Depois de amanhã, na sexta-feira, estamos fazendo 54 anos. Então, estamos de mês de parabéns aí à nossa Seara Unesca, a União Espírita da Miroeira, e a gente está em festa. E as nossas atividades do nosso Unesca, todos os dias tem atividade. É uma casa que tem muita oportunidade a seus voluntários de evangelização, de doutrinação, de estudos, né? E na prática da caridade. Então, nas terças, como hoje, temos estudo do Livro dos Espíritos, está lá tendo uma tribuna, eu estou hoje na minha casa, nas quinta-feiras tem estudo, no domingo Evangelho, e aí se reúne grupos, né? No sábado temos a campanha do sinal, onde a gente pega um saquinho e vai fazer, nosso irmão Rose Cabral faz muito também lá em Olinda, a campanha do quilo, né? Que é onde a gente bate em porta para resgatar ali os valores e alimentos para os nossos irmãos. Temos uma assistência também à comunidade de Miroeira, né? Que a gente tem 55 pessoas que dão assistência. Né? Temos o Evangelho no Lar, que são grupos que vão nos lares dos irmãos se reunir para fazer o Evangelho. E aí, a campanha do quilo, a campanha do sinal, a campanha do amor, que é um trabalho que a gente tem há 43 anos. Eu estou há 28 nesse trabalho, onde a gente dá assistência a 250 pessoas, 200 famílias juntos, né? Com mães, crianças, adolescentes, gestantes e jovens. E aí a gente leva no colégio, né, o terceiro domingo, essa condição. Também temos todos os domingos na nossa seara, né, a sopa, a preparação, tudo. E nós temos uma campanha que a gente chama Caravana do Bem, que há 27 anos nós vamos para o interior de Pernambuco, em 13 cidades. E hoje, agora no dia 7 de abril, estamos indo para Caruaru, né? E vai um grupo, cada um sai. Hoje temos 8 caravanas. Começou a Caravana do Bem, mas hoje temos a Caravana da Esperança, né? De Ribeirão, a Caravana da Paz, Nazaré da Mata, que são cidades aqui de Pernambuco, né? É a Caravana da Fraternidade Passira, a Caravana do Amor, do próprio Caruaru, a Caravana da Luz, né? De João Fredo, a Caravana de Surubim, né? E agora chegou mais um irmão nossos, né, lá de Limoeiro, que é a Caravana da União. Então, são grupos que saem, né, nosso Unesco, a gente coloca um ônibus de 50 pessoas, vai van de 16, e nós nos unimos lá para fazer uma caminhada com faixa enorme, entrando na cidade, falando em carro de som, para que a gente possa divulgar essa doutrina tão maravilhosa às cidades do interior, que tem poucas pessoas que não têm a coragem de vestir a túnica de servo, discípulo da doutrina espírita. E isso incentiva muito as casas. Depois a gente faz a campanha do quilo com quase 150 pessoas, fazemos o almoço fraterno, depois tem um momento de... Então, é um trabalho que há 27 anos que a gente tem essa consagração. Também entregamos mensagem de finado, e para fechar o ano, a gente tem um jantar com Jesus, que há 17 anos, na véspera de Natal, esse ano de 2023, levamos 800 quentinhas para os interiores, né, de São Lourenço, Tejupá e Carrapicho. Então, essa é a nossa seara unesca, né, que todo dia tem trabalho. O nosso irmão Luiz fica lá, se aposentou e foi morar dentro do centro para trabalhar 24 horas para a doutrina espírita. Então, isso é um pouco do nosso irmão Wilton, né, que o Luiz fala aqui, e que Deus possa nos abençoar, nos fortalecer hoje e sempre. O tema de hoje, né, a verdade triunfa um pouco, né, e o que a gente vê que o espiritismo, né, a doutrina espírita, ela traz uma verdade que constitui a edificação, que eleva nossas almas à conscientização do que nós somos, o que estamos fazendo aqui, para onde a gente vai. Então, essa doutrina que nos esclarece com luz da verdade, com espírito que já vivenciaram, né, com criaturas que consola as vidas, né? Então, nos dá a nossa própria consciência o que é a verdade. Interessante que o nosso Deus, nosso Pai, nos criou e colocou essa essência divina, essa centelha sagrada. Todos os espíritos encarnados e desencarnados sabemos da verdade. Agora, para isso, precisamos muito, né, evoluir, galgar, estudar. E a doutrina espírita, se a gente não estudar ela, a gente não conhece essa verdade que nos liberta, né? E como diz a mensagem para nós, né, como a gente conhece o verdadeiro espírita, né? É uma das verdades que a gente precisa triunfar para nós que estamos estudando a doutrina espírita,
que é reconhecer o verdadeiro espírita pela sua transformação, né? Pelo esforço que faz para ali dominar, inclinar suas inclinações. Então, são os horizontes de limitações de cada um de nós, né? Então, é preciso a gente buscar, quando o nosso irmão trouxe esse tema, né? E aí traz também um link, né? Para a gente estudar no capítulo 24, né? Que não ponhai a candeia debaixo do alqueire. E aí faço uma reflexão para nós todos, né? Será que nós que estamos hoje eu estou espírita há 35 anos, será que eu estou botando essa doutrina aonde ela merece, lá no altar da luz, para que todo mundo possa conhecê-la? Ou estou lutando essa doutrina, essa luz da verdade, que me libertou, aquele jovem de 22 anos, a conhecer a imortalidade, a comunicação dos espíritos, conhecer os espíritos, né, que estão ao nosso lado? Será que eu estou colocando ela debaixo do alqueire? Ou eu realmente, para que essa verdade triunfe, eu primeiramente em conhecer ela através das minhas ações, da minha transformação, né? E quando ele fala dessa candeia que o nosso irmão fala, né, que nos buscou, e o tema, a verdade triunfa pouco a pouco, né? E nós sabemos, quando o Leon Denis diz que a natureza, ela não dá salto, a natureza, ela não dá pulo. Nós, espíritos encarnados, estamos aprendendo aos poucos, né? E quando Jesus fala, né, que pegando os apóstolos, fica a analisar, meus irmãos e minhas irmãs, será que eu, hoje, nesta encarnação, eu posso dizer que eu sou um apóstolo de Jesus? Será que eu sou um discípulo de Jesus ou um servo de Jesus? Porque Jesus, nessa narração que o nosso irmão passa para a gente estudar e fazer a leitura, né, do item 8, Jesus enviou seus discípulos, seus 12 apóstolos, depois de haver dado instruções, Jesus passou a instruir. Quando nós adentramos na doutrina espírita, primeira coisa, a gente faz um tratamento de harmonização, de desobsessão, de educação, de mudança, e depois a gente vai estudar ela. Porque se a gente não estudar essa doutrina, né, não estudar esses livros que nos esclarece, que nos fortalece, que nos ilumina, nós vamos ficar do mesmo jeito que a gente entrou. Então, a gente precisa estudar. Então, Jesus chama esses seres e aí diz a ele, não procurei os gentios, mas entrais nas cidades, e nem entre nas cidades samaritanas. Mas por que Jesus fez essa colocação, né? De não, mas ide as ovelhas perdidas. E daqueles irmãos que não conhecem, aqueles irmãos que não têm preconceito, aqueles irmãos que não têm ideias concebidas, né? Concebidas dela. Então, esses princípios que Jesus dá a gente é o quê? Jesus instrui os evangelhos, os apóstolos, a iniciar a divulgação do seu evangelho entre as pessoas mais simples. Porque hoje, né? Hoje, a condição que eu tenho de conhecer a doutrina espírita, mas quando eu conheci a doutrina espírita foi interessante. Porque as pessoas de outras religiões conversavam comigo no trabalho, em qualquer canto, e quando a gente colocava nossas opiniões, as pessoas ficavam alegres. Mas, meus irmãos, minhas irmãs, mas na hora que você fazia aquela pergunta, qual é a igreja que você participa, meu irmão? Qual é a congregação que você participa? Aí eu fiz, não. Hoje eu não participo de congregação. Estou participando, estou frequentando o centro espírita. Meus irmãos, minhas irmãs, isso há 35 anos atrás era um choque tão grande. Interessante que ele dizia assim, mas você é uma pessoa tão boa, você tem um conhecimento do evangelho, e você está sendo iludido pelo Satanás, pelo diabo. Aí eu fazia, não, mas não é assim. E muitas pessoas se afastaram de mim, deixaram até de ter amizade. Então você vê que quando Jesus nos pede para levar o evangelho, levar a luz do evangelho, é para as pessoas que estão na condição da madureza. A verdade é a mesma coisa. Ela só vai triunfar quando nós sairmos do grau de ignorância que encontramos. E ele continua do item 9, né?
Em muita circunstância, prova Jesus que suas vistas não se circunscrevia ao povo judeu, mas que abrangia a humanidade toda. Qual é a missão de Jesus? Não é qual foi a missão de Jesus, qual é a missão de Jesus perante a nossa consciência? Levar a nós a verdade que liberta as nossas consciências. A verdade só vai triunfar quando a nossa consciência estiver liberta. E uma das frases que eu achei muito bonito quando eu conheci o espírita, né? Quando eu ouvi falar dizer assim: espírita, não violei nenhuma consciência. Eu não posso violar nenhuma consciência que não entende, que não compreende. Mas não violar não é deixar de esclarecer e continuar levando a luz do Evangelho de Jesus. Então, a consciência de cada um de nós sabe. E quando nós falamos da imortalidade, da reencarnação, da mediunidade, de todos esses fenômenos que é natureza nossa, a gente vê que os espíritos só querem nos esclarecer. E aí ele diz, né? Se, portanto, diz a seus apóstolos que não vá ter com os pagãos, nem a que tenha convenções, né? Pessoas que têm seus princípios, pessoas que estão ali buscando a realidade do Espírito, mas que as pessoas possam ir buscar. Eu achei bonito quando Jesus fala, ide buscar as ovelhas transviadas de Israel. Ide semear em terreno que ainda precisa. E diga a vocês, meus irmãos, quantos irmãos nossos que estão presos, enjaulados, quantas pessoas que a gente já conversa em dizer, irmão Wilton, eu acredito na reencarnação, eu acredito na comunicação dos espíritos, eu vejo os cultos dos espíritos, mas eu não posso sair da onde eu estou, pelo grau de parentesco que eu tenho, porque se eu mudar, aí eu disse a essa irmã, minha irmã, você sabe mais, tem mais maturidade, mas não conhece e nem consegue se libertar. E para nós se libertarmos, meus irmãos e minhas irmãs, a gente precisa ter coragem. A gente precisa ter coragem para buscar essa verdade. Porque a verdade é feita um sol. Ela não pode ser abafada, ela não pode ser. Ela um dia vai jorrar. Por isso que nosso irmão, quando traz essa mensagem, né, a verdade triunfa pouco a pouco, porque o raio luminoso da verdade alcançará. E as trevas da ignorância das pessoas que não querem libertar. Hoje é muito doloroso quando as pessoas, né, não permitem que a verdade ela triunfe. Muitos irmãos, mas por quê? Porque a verdade liberta as consciências e os corações. A verdade liberta as pessoas, mas a ignorância, o orgulho e o egoísmo, ele prende. E cada vez mais que se prende à verdade, né, ela um dia vai sair. Quando Jesus estava de frente a Pilatos, e Pilatos olha para ele e diz assim, vós é a verdade? E Jesus simplesmente silencia. Porque não se pode falar a verdade à pessoa que não acredita. Uma vez um irmão disse assim, né, que a verdade é feito um diamante. Um diamante é belíssimo, né? Lindo diamante. Mas, se você pegar esse diamante e jogar no rosto de alguém, vai ferir. E a verdade, meus irmãos, ela fere o orgulhoso e egoísta. Ela fere a pessoa que está na mentira. Mas um dia, nós alcançaremos essa liberdade, né? Nós alcançaremos, por quê? Que hoje, né, se Jesus nos convidasse, cada um de nós, a levar seu evangelho, a luz do seu amor, a caridade, será que nós estaríamos preparados espiritualmente, moralmente, com a luz dessa verdade, para levar aos nossos irmãos, isso seja em nosso lar, em nossa família, isso seja na comunidade onde a gente está, ou onde você está? Porque se Jesus nos convida a reencarnar em cada cidade, em cada país, em cada estado, é para que a gente possa levar essa luz. Mas essa luz tem que começar dentro de mim. E a verdade é uma luz que esclarece e que ilumina, né? E que fortalece.
Olha que interessante quando, nesse capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, do item 10, olha o que ele diz para nós. Essas palavras podem também aplicar-se aos adeptos e disseminadores do Espiritismo. Será que eu sou um adepto da doutrina espírita? Ou eu sou um simpatizante? Ou eu gosto da doutrina espírita? Eu tenho afinidade. Eu amo a doutrina espírita. É um consolador, os livros, a comunicação com os espíritos. Eu acho linda a mediunidade. Mas será que o espiritismo é só isso? Será que se hoje o nosso Mestre Jesus nos convidasse, se nós estamos aqui estudando a doutrina espírita, porque temos afinidade, temos algum porto seguro, alguma ponte segura que nos dá essa força. E eu fico analisando com alguns irmãos, né, que chegam para mim e dizem, irmão Wilton, eu estou há 20 anos na doutrina espírita, há 40 anos na doutrina espírita, mas estou a caminhar ainda, estou engateando, eu sou um principiante. Aí eu cheguei para ele e disse assim, meu irmão, quando é que você vai sair dessa infantilidade, hein? Ou você, eu disse a ele assim, ou você é feito Paulo, né? Ou seja quente, ou seja frio. Porque as pessoas gostam de dizer assim, eu estou engateando, eu estou no início, né? Porque a gente não quer assumir responsabilidade. Nós não queremos assumir compromisso com a doutrina tão maravilhosa e com a verdade. Porque se eu leio o livro dos Espíritos, o Evangelho, e me convida, olha o que ele diz aqui. As palavras podem também aplicar-se aos adeptos do Espiritismo. Hoje temos a doutrina dos Espíritos que esclarece, por ainda não compreendido, né? Por falta de quê? De evolução. Hoje a ciência, a falta de moralização, os Espíritos estão na Terra. Eu fico analisando uma mensagem que Jesus falou a vocês, quando eu escutei, se os homens não falar, as pedras vão falar. Será que nós, espíritas, que temos esse conhecimento da verdade, quando a gente vai colocar ela para triunfar? O nosso planeta precisa dessa verdade de amor e de luz, né? Olha o que ele explica aqui, ó. Explica a luz da doutrina espírita, o ensinamento de Jesus, conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Então, se a gente não conhecer essa verdade, e não é a verdade de Wilton, é a verdade que traz a gente a consciência tranquila, e o texto bíblico diz assim, Jesus dizia, pois aos judeus, se eles crêem nele, se vós permanecer na minha palavra, vocês, meus irmãos, tirando uma dúvida, vocês acreditam na palavra de Jesus? Vocês acreditam na mensagem do Consolador prometido, né? Olha o que ele diz, se vós acreditar na minha palavra e permanecê-la, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Isso está em João, né, capítulo 8, né, versículo 31, 32. Veja que interessante que ele fala algo. Os incrédulos, os sistemáticos, os zombadores, obstinados, os adversários interessados, são para eles como eram os gentios para os apóstolos. Eu lembro de Kardec, quando Kardec fez aquele livro, né, O que é o Espiritismo, e ali o cético trabalhava para mostrar que Kardec estava errado, que a doutrina espírita. Então a gente analisa que quantas vezes a gente precisa, né? E essa doutrina, meus irmãos, é uma doutrina de amor, né? Interessante, essa doutrina, ela triunfa tanta verdade que não cobra nada da gente, não exige nada de nós, voluntário da doutrina espírita. Toda a doutrina espírita, ela não cobra a você de estar ou de permanecer na sua seara. Ela te dá um livre-arbítrio, que eu fico analisando assim, ela te dá tanto a liberdade de você escolher o que você vai plantar, mas também você vai colher. Mas ela dá duas condições, a ação que você faz e depois vem a reação. E as causas que você praticou, vem os efeitos.
ela não te cobra para você ser uma pessoa de luz. Ela te esclarece, na luz da verdade, os pontos onde a gente pode trabalhar essa verdade, que é a humildade, a caridade e a bondade. Então, se hoje Jesus chegasse para nós, e para mim, Wilton, o que você está fazendo dos talentos, atributos, do conhecimento que eu te dei? Será que você está usando a lei da verdade? E quando a gente busca a verdade, a gente vai buscar aqueles 2 mandamentos simples que todos nós sabemos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. É uma verdade tão pura, tão simples. Quando eu começar a amar verdadeiramente a cada um de vocês, a cada um dos irmãos que estão ao meu lado, eu vou conhecer a verdade. Porque essa verdade está dentro de nós, né? Mas tem uma observação, né? Que mais dado, mais será cobrado. Será que hoje, os livros que nós lemos, ele dá a gente luz da verdade? Ele dá a gente consolação, libertação, harmonização, paz? E se nós absorvemos esse conhecimento doutrinário, hoje as lives, hoje as mensagens, né? Hoje, amigos e irmãos que têm conteúdo tão maravilhoso, né? Tão divino. Chico Xavier, a gente dispensa um comentário que deixou um leque de verdade. Esses são livros que consolam através de Emmanuel. Através de André Luiz, mensagem que desperta, que alerta para a vida, né? E aí vem as poesias do amor. Então, cada um de nós deveremos ter mais informações, mais esclarecimento, estudar. Porque quando a gente estuda, a gente sai da ignorância, né? Olha o que ele diz. Mas vale abrir os olhos a 100 cegos que desejam ver claro do que é um só que se compraze na treva. A doutrina espírita é para aqueles que querem ver. É para aquele que quer colocar a candeia acima da luz do amor e da fraternidade. Para que a gente possa, né, avançar a senda da luz e vivenciar com Jesus, né? Ele diz assim, olha, deixai tranquilo os outros, não é dar mostra da indiferença, mas da boa política. Chegar-se-á a vez, quando estiverem dominados pela opinião geral, ouvirão a mesma coisa incessantemente, repetindo ao seu redor. Quando Kardec, em 1857, iniciou essa mensagem da doutrina dos espíritos, quantos irmãos nossos foram contra? E hoje, meus irmãos, quantas pessoas veem uma realidade, né? Uma doutrina que ela traz tanta harmonia, tanta paz para nós. E olhe que o nosso Brasil aqui são poucas as pessoas que são espírita, ou que estão espírita, né? Porque se a gente vê aí na política, diz que é 2, 3% dos espíritas, né? E eu queria compartilhar a vocês um fato que aconteceu comigo há 18 anos atrás, quando eu estava trabalhando, e aí passou uma reportagem no trabalho dizendo que o Ibope tinha mostrado que essa pessoa, né, que tem uma religião, olhou para mim e fez, Wilton, você não é espírita? Olhe para aí, ó, só tem 2% de espírita. E veja, a minha religião tem 70 e poucos por cento. Aí eu olhei para ele assim, meus irmãos, minhas irmãs, a mensagem veio para falar. Aí meu anjo de guarda disse assim, não fale. Sabe o que eu ia falar para ele? Que meu anjo de guarda não fale. Eu ia dizer ele assim, ó, que veja que isso não é a verdade. Interessante. A nossa doutrina só tem 2%. A sua tem 70 e poucos por cento. E o nosso Brasil e o nosso planeta está nesse cal, né? Está nessa situação. Analise esses 2% que trabalha para libertar nossas almas, mostrar quem somos. Uma das coisas mais bonitas, quando eu tenho do espírita, não é eu ver o defeito das pessoas. Não é corrigir o defeito dos irmãos, é corrigir o meu. É fazer a reforma íntima, a reforma moral. Meus irmãos, a verdade só vai triunfar
quando eu assumir que eu estou em evolução, que eu estou em andamento espiritual para a nossa evolução. Porque se a gente não aceitar que a gente está ainda imperfeito, orgulhoso, egoísta, olhe, nós não somos orgulhosos nem egoístas. Estamos no estágio e a verdade, ela vai nos levar a espírito puro. Por isso que essa verdade, quando a gente fala de Jesus para alguns irmãos, né, dizendo assim, que Jesus foi um espírito criado já puro e santo. Aí vem a doutrina dos espíritos, triunfal a verdade, que Jesus foi criado simples e ignorante, do mesmo ponto de partida do que eu e de cada um de vocês. Eu pergunto a vocês, isso é ou não é a verdade que liberta? Porque se Deus é bondoso, se Deus é sábio, se Deus é misericordioso, por que teria criado Jesus já puro e santo e eu imperfeito para sofrer? Então, essa doutrina nos esclarece. E quando eu digo isso às pessoas, eu falo assim, mas Deus quer. Mas esse Deus, que é do exército, esse Deus que ama um povo e não ama outro, não é o Deus que eu conheço. Não é o Deus que liberta. Não é o Deus de misericórdia, de bondade. Não é o Deus que Jesus nos falou que era um Pai amoroso, que era bem-aventurado, que tinha as qualidades. A doutrina dos espíritos, no início das suas perguntas, no item 10, fala dos atributos de Deus, meus irmãos, das essências de Deus. Então, se a gente não estudar ela, a gente vai ficar na escuridão e as pessoas vai trazer para nós, né? E o tema de hoje é essa verdade triunfa ao pouco, nosso planeta. Terá ainda muito, nós estamos muito atrasados moralmente e espiritualmente, e deveríamos avançar. E cada um de nós somos responsáveis, porque nós fomos convidados pelo Divino Mestre Jesus a estar aqui para clarear as almas e elevar. Agora, não só falar, mas colocar em prática o exercício do amor e da vida. Porque se nós não colocarmos em prática, nós não estamos na verdade. E aí, uma das palavras que eu pensei que Jesus não tinha falado, que de todas essas palavras que eu já estudei Jesus, eu não acreditei que Jesus tinha falado essa palavra da hipocrisia. E aí, imagine eu ter conhecimento, saber da verdade e não colocar em prática. Se eu estou ainda na hipocrisia, a verdade nunca vai triunfar. Eu preciso saber que eu estou nessa condição e eu preciso avançar. E ele diz assim, os espíritos amigos dizem a verdade, somos melhores do que há 100 anos atrás. Olha que coisa bonita. Hoje, do ponto que você e eu estamos, das nossas falhas, nossos estresses, nosso orgulho, nosso egoísmo, hoje, uma verdade é certa. Somos melhores do que há 100 anos atrás. E seremos melhores se a gente quiser, se a gente pegar na charrua e no arado e trabalhar nessa consagração do amor, né, para que a gente possa triunfar, né? Então, se a gente analisar esses pontos maravilhosos, né, e a gente passando, né, pelas provas que Deus nos impõe como espírito para evoluir, vamos adquirindo conhecimento. E esse conhecimento, meus irmãos, ele é belíssimo, quando a gente buscar compreender. No livro dos Espíritos, né, eu queria trazer uma mensagem aqui para nós, né, quando ele está lá na pergunta 115, progressão dos Espíritos. Olha que pergunta. Deus dos Espíritos, uns teriam sido criados bons e outros maus? Será? Olha que Kardec pergunta. Veja o que os Espíritos de verdade nos diz. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Isto é, sem saber. E se a gente não sabe, nós somos ignorantes. Se somos ignorantes, nós não sabemos o que é a verdade. Interessante, não é a minha verdade. Não é a verdade, mas uma verdade que ilumina e que harmoniza. A verdade, ela é tranquila, ela é serena, ela é em paz. A verdade, ela não impõe, ela não diz, ela simplesmente é. Já a mentira
ou as pessoas que não têm a verdade, fala tudo. A gente fez um estudo no nosso Unesco, que eu achei interessante, que eu me lembrei agora. Estávamos fazendo um estudo, como vocês fazem um estudo de sala, e aí houve uma pergunta. Nosso irmão Luiz fez uma pergunta, e aí cada um para dar uma resposta. Meus irmãos, que interessante. As pessoas que não sabem, ela rodeia, ela fala tantas coisas e não explica nada. A pessoa que sabe a verdade, com 2 palavras, já diz o que é. Quando a pessoa não sabe e quer se mostrar saber, ela se perdeu. Ela faz tudo, mas não diz o que foi a pergunta. E ele disse, veja que interessante. A pergunta era simples. Aquela pessoa que não sabe, ela quer mostrar a todo mundo que sabe e faz 10 minutos e não falou nada. Alguém fala com 2 palavras da resposta. A verdade, muitas vezes, ela silencia. São poucas palavras, né? Olha o que ele diz. A cada um Deus determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de fazê-los chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximar-se dele. Olha para aí que coisa linda, gente. Quando a espiritualidade nos diz que todos nós somos espíritos simples e ignorantes, que Deus dá a nós missões para a gente aí, hoje, nessa encarnação, utilizar a nossa inteligência, as nossas virtudes, os nossos talentos, nossos atributos, a gente desenvolver e auxiliar as pessoas. Muitas pessoas não têm, eu conheci o nosso irmão Manuel Aleixo, ele não tinha leitura, ele não tinha visão, ele usava uma lupa para estudar o livro dos Espíritos, mas quando ele abria a boca, quando ele explanava o Evangelho, meus irmãos, que conteúdo belíssimo, ele não sabia ler, ele não tinha leitura, mas a essência do seu espírito, a madureza dele, a moral, era uma coisa belíssima. E muitas vezes as pessoas pensam, para conhecer a verdade, é ser um intelectual. Ser inteligente é uma coisa, ser sábio é outra. Então ele diz, a cada um Deus determinada missão, com o fim de esclarecê-los, de fazê-los chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximar-se de si. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Sabe quando nós vamos conhecer a verdade? Quando a gente estiver na harmonia e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando alcançarmos essa liberdade, dessa consciência tranquila, estarmos junto com Jesus, né? A verdade, ela significa a inteireza, né, do caráter, da firmeza da ação. Uma pessoa que tem a verdade, ela não treme na base, ela não gagueja, ela não fala, ela simplesmente diz o que ela conhece. A verdade é uma segurança tão grande que você passa para qualquer pessoa, quando você está convicto, certo de uma coisa, e você sabe daquilo, isso é maravilhoso, gente. Analise nós pela assistência dos nossos amigos espirituais, que nos auxilia, que nos inspira a mandar mensagens, né? Então, a verdade, ela é leal, ela é sincera, consigo mesmo. Não é só com os outros, mas consigo. Porque se Jesus pede para eu amar o próximo como a mim mesmo, que é uma verdade, eu preciso me amar. Eu preciso ter esse amor. E eu digo a vocês, a verdade é uma luz que sai do interior do espírito. Enquanto estivermos na ignorância, estamos na escuridão. E aí a gente não vai brilhar, né? Então, essa verdade, né, ela só vai existir quando a liberdade tiver sido cumprida, né? E todos nós. E para a gente conhecer essa verdade, a gente tem que conhecer, né? Tem que perceber, tem que sentir. São experiências que a gente passa na nossa vida. Quantas vezes, eu vou dizer uma coisa a vocês, desses 56 anos que eu estou hoje de idade. Quantas coisas lá na minha adolescência, na minha infância, eu achava que era verdade. E hoje sei que é uma mentira. Quantas coisas que a gente acha, sabe, que está certo,
E quando a gente passa a ter conhecimento ou vivenciar aquilo, é uma mentira nossa. Então, a experiência, a vivência do espírito faz ele crescer. São burilamento da existência. São estágio de evolução. Quando vocês com certeza já estudaram, né? Já estudaram o livro dos espíritos, na pergunta 100, da escala espírita, onde estamos ali na terceira escala, na segunda escala e na terceira escala. E é muito bom nós espíritos estudarmos essa escala para saber aonde estamos. Será? Olha uma verdade. Quando eu sou materialista, orgulhoso, vaidoso, egoísta, a matéria predomina sobre o espírito. A matéria predomina sobre ela. Mas, quando o espírito é acima da matéria, aí já vem a primeira classe, que é espírito puro, né? Então, a gente precisa entender que a gente precisa estudar muito. E essa doutrina espírita, que é a doutrina sábia, culta, né? Que nos dá essa mensagem de luz, de amor, de fraternidade para nossas almas avançar. Então, essa verdade, ela vai desenvolvendo, né? E a gente precisa adquirir o respeito, uma das coisas mais importantes, porque a minha verdade, o que eu falei para vocês agora, é a minha verdade hoje, agora. Não sei se é a verdade de vocês, mas quando a gente se respeita, quando a gente procura se expressar, buscar compreender, a gente vai entender que Jesus está simplesmente querendo nos amar. Uma das verdades supremas é que eu e você somos filhos de Deus. Eu e você fazemos parte desse universo. Eu e você somos estrelas que deveremos brilhar através de nossas mãos como arcos luminosas para escrever, digitar, doar energia, abraçar, apertar a mão, usar nossa voz, nossa fala para consolar, para iluminar, para falar do amor, para dizer assim, eu me amo e amo vocês com Jesus. A gente usar nossos olhos para contemplar sempre o lado bonito das pessoas, sempre o lado maravilhoso, e saber que aquele ponto de vista que a gente não consegue ver, ou estamos enxergando obscurecido no irmão, a gente usar a verdade da indulgência, né? Como diz no Evangelho espírita, venho vos falar hoje da indulgência, tão pouco praticado entre vós. Então, a indulgência é uma verdade que muitas vezes o defeito que a gente vê nos irmãos, ele está em nós. Toda vez que a gente vê uma crítica no irmão, se a gente parar, no outro dia, estamos cometendo os mesmos erros, as mesmas falhas, né? Então, são um conteúdo doutrinário que a nossa alma avança a senda, que nossa alma busca compreender. E eu agradeço a cada um de vocês, né? Eu peço a Deus que abençoe vocês, a cada um de vocês que está aqui na sala de estudo Chico Xavier. Agradeço a oportunidade de luz. Estou aqui aberto, né, aos comentários. Se eu souber, na luz da minha verdade, do meu conhecimento, vou responder. Se eu não saber, eu vou silenciar e estudar para trazer a mensagem. Mas uma das coisas mais importantes, aproveitemos, meus irmãos e minhas irmãs, esta encarnação, para pegar essa doutrina tão maravilhosa, tão divina, de amor e de luz, que esclarece. Porque essa doutrina, ela nos fala da imortalidade. E quando ela fala da lei da reencarnação, é uma das verdades tão bonita, tão bela. Analise. Se todos nós tivéssemos um conhecimento da reencarnação, hoje eu estou nessa personalidade de homem, marido, esposo, né? Trabalhador, espírita, personalidade. Mas eu sou essência, um espírito que já vivenciou e vai vivenciar. E quando nós passarmos para nossos irmãos que acreditar, aceitar que essa verdade que triunfa da reencarnação, eles vão valorizar hoje a existência. Que Deus abençoe vocês, que Jesus ilumine e que a paz do nosso Senhor permaneça entre nós, nos abençoando, nos fortalecendo, nos aquecendo, dando a força necessária ao nosso espírito, para que a nossa alma possa, eu digo a vocês, um dia, com esses estudos juntos, na mente de amor,
na vocês que eu possa doar graças a oportunidade que a gente hoje. Obrigado. Parabéns. Que foi, como sempre, né? Envolvendo a todos nesse influxo maravilhoso, onde aprendemos um pouco mais. Até mesmo, eu digo com muita propriedade, que até mesmo a vossa modéstia, ela é também uma verdade que triunfa no meio de cada um de nós, na consciência nossa, quando refletindo diante dos pontos em que o irmão pôde trazer bastante clareza em relação a essa verdade que ninguém terá jamais a condição de questioná-la. Pois, como verdade, ela perpassa, evidentemente, no crivo da razão, não restando para cada um de nós, senão resignar-se diante dos desígnios do nosso Pai, confiar plenamente e buscar, não apenas nas palavras, como o nosso irmão bem colocou, mas nas ações de amor, de caridade, estabelecer em nós essa transformação moral e espiritual que tanto necessitamos e que tão pouco ainda merecemos, porque ainda nos deixamos arrastar por vezes pelo egoísmo, pelo orgulho, pela vaidade, enfim, por todos esses sentimentos contrários à caridade, né? Ao amor, como Cristo nos ensina, e que aí não nos falta, são os exemplos. As minhas palavras acompanham o sentimento fraterno e não tem como objetivo apenas acariciar o ego do irmão, mas fica aí também as observações no sentido de que podemos, através do seu próprio exemplo, aprender também e trabalhar mais em prol dessa doutrina. Certamente, depois desta oportunidade felizes que temos de ouvir da forma como ouvimos, as colocações que a espiritualidade, através desse irmão de boa vontade, nos apresentou hoje com este tema, vamos estar perguntando a nós mesmos: qual o verdadeiro conceito de nós em relação à doutrina espírita? Será que vamos continuar a vivenciarmos a satisfação de simplesmente nos mantermos na inércia, na nossa zona de conforto, no nosso quadrado, buscando como pretexto de humildade, dizermos que somos apenas estudantes, como habitualmente temos feito? Quando verdadeiramente estaremos prontos para servir ao Cristo? O exemplo vem do mesmo Cristo, que quando chegou aqui, não buscou os doutos e os sábios, mas buscou os humildes, aqueles que certamente ouviria a sua proposta de amor. E daí então, é a partir dele que tudo mudou. E tem que continuar mudando quando nós nos propomos a ser tarefeiros do Cristo, a botar mais um tijolo ou muitos tijolos nesta obra. E assim, a exemplo do que o nosso irmão apresentou, não apenas com palavras, mas que está registrado por Deus Pai Todo-Poderoso, na sua trajetória no plano terreno, compartilhando conosco as suas experiências no bem. Que Deus, através da espiritualidade maior, se faça luz em seu e em nossos corações. Que possamos refletir profundamente diante da mensagem e do exemplo que nos foi trazido nesta noite. E fica a partir de então os agradecimentos sinceros
da Sala de Estudo Francisco Cândido Xavier, e esperando, dentro em breve, poder contar mais uma vez com a presença do nosso irmão para nos ajudar a clarear um pouco mais sobre os ensinamentos do Cristo. Eu queria pedir a Deus, né, a Jesus, que nos inspirasse, né? A gente está numa sala de estudo e muitas coisas que a gente fala aqui, a gente vive ele, a gente passa por experiência, a gente estuda, né? E cada um de nós temos a interpretação, né? E a verdade, ela está na nossa consciência. Quando Deus nos criou como Espírito, Filho dele, ele já colocou a verdade em nossas consciências. Só que nós, espíritos ainda atrasados, a gente não pode ainda, neste plano, na condição espiritual que nós estamos, conhecer essa verdade. Por isso que eu lancei a pergunta, será que nós conhecemos a verdade? Eu não disse vocês, nós conhecemos a verdade. Por quê? Para que eu possa conhecer essa verdade, eu tenho que estar com as leis todas registradas em meu espírito, em prática, de ação e de vivência. Não existe meia verdade, uma verdade inteira. A verdade é só. E essa verdade significa a inteireza do caráter do espírito. É aquela consciência que você dorme tranquila e não tem perturbação. Porque a tua ação, o teu ato, o teu falar, o teu gesto, traz para você uma harmonia. A mentira, ela deixa a gente em perturbação. Como o nosso irmão Fideli fala, né? O benefício da verdade para nós é a nossa tranquilidade, é a nossa felicidade. E esse caráter dessa inteireza, da inteireza da gente, desse caráter nosso, é quando alguém chega para você e mais que ele minta, você está feito uma rocha firme, no equilíbrio da harmonia. Porque se você se desequilibrar, se você for contra seu irmão, você falou agora, Alberto, né, que você tem a sua verdade. Mas nem todas as pessoas que trabalham com você no seu trabalho, ou na sua casa, ou na sua religião, têm esse discernimento. Então, a verdade muitas vezes silencia. Dizem, né, que a verdade, ela andava com a mentira. E a mentira começou a conversar com a verdade, tudinho, né, bem legal. Olhe, verdade, veja que calor está acontecendo. Está um calor enorme. Ai, olha que piscina bonita. Olha, vamos tomar um banho. A gente vai tirar roupa e realmente a mentira estava falando a verdade, porque estava fazendo calor. Aquela piscina era água fresca, mas a mentira, ela fala a verdade, mas com intenção da maldade. E a verdade fala a verdade com a intuição de levar à luz as pessoas. E a verdade e a mentira foram tomar banho. E quando os dois estavam tomando banho, a mentira pegou, saiu bem devagarzinho, pegou a roupa da verdade. E a mentira saiu com a roupa da verdade, como hoje. Todo mundo diz que tem a verdade, mas fala mentira. Mas a verdade, ela saiu do seu poço, não poderia ela, a verdade, saber que vestia a roupa da mentira. Aí ela saiu nua e crua. Para nós, que a gente quer buscar essa verdade, é uma harmonia perfeita em nossas almas. É entrar na nossa consciência com a conduta tranquila. Então, se eu tenho a verdade, eu vou me silenciar. E mais que as pessoas digam que eu falo a mentira, eu silencio. Porque a consciência, é a lealdade que eu tenho do meu conteúdo, da minha consciência. Agora, diga a vocês, meus irmãos, a mentira, ela traz perturbações. A mentira, ela traz desilusões. Então, você ser leal consigo mesmo é verdade. Ser sincero com você mesmo. E diga a vocês, isto é a verdade. E isto é uma luz do seu interior, né? E diga a vocês, a gente está aprendendo, né? É necessário a cada coisa o seu tempo. Lembra que eu falei aqui que hoje, com 56 anos, quantas coisas na minha juventude,
na minha madureza, eu pensava que era verdade. E hoje vejo que era uma mentira. Mas não foi uma mentira porque eu estava fazendo a mentira. Foi a imaturidade, a falta de conhecimento que eu tinha, né? É necessário que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é uma luz. E nós, humanos, a gente precisa habituar-se a ela. Aos poucos vamos se habituar, a pouco, porque muitas vezes a verdade, olha que coisa bonita. Não sei se vocês já estudaram, já leram o livro chamado Paulo e Estevão. Um livro bem grosso, né? Lindo. Então, Saulo de Tarso, ele tinha uma verdade. Ele acreditava no Velho Testamento, acreditava naquilo que ele era um doutor da lei. Ele conhecia a verdade do Velho Testamento. Quando ele escutou a falar de Jesus, ele disse, não pode. Então, ele estava na sua verdade, na sua condição, e precisava aos poucos conhecer. O que foi que Paulo fez com a verdade do fanatismo religioso? A verdade do fanatismo religioso, nosso planeta matou mais do que as guerras mundiais. A verdade religiosa, que eu digo que é a verdade minha. E Saulo tinha a sua verdade. O que foi que aconteceu na estrada de Damasco, quem já estudou? Ele viu Jesus, aquela luz que diz que Saulo ficou cego com a luz. Aí eu pergunto a vocês, meus irmãos, minhas irmãs, a luz cega? Porque a luz clareia. Se eu desligar aqui, olha, estou aqui no ambiente, se eu desligar aqui, ó, ficou escuro, né? Então, a escuridão que cega, a luz não cega. Jesus, a luz do mundo, ele disse, ele não cegou Paulo, mas a cegueira de Paulo, do seu orgulho, do ódio que ele tinha de Jesus, para perseguir aquele ser que ele não conhecia. E Jesus disse, se esse homem é perseverante no mal, qual é o mal dele? A ignorância. A ignorância é uma mentira. A luz é o conhecimento. Aí, quando ele conheceu e começou a conhecer, estudar os pergaminhos de Jesus, o que foi que Paulo fez? Mudou de nome, conheceu a verdade, ficou com vergonha da mentira que ele tinha pelo ensinamento que ele tinha adquirido, buscou estudar o ensinamento de Jesus e ele disse uma coisa tão bonita, que um dia eu vou dizer para mim mesmo. Hoje eu não vivo mais o Cristo, mas o Cristo que vive em mim. Então, assim, a verdade, meus irmãos, ela vai ao pouco buscando. Então, a verdade precisa de sabedoria, é uma providência divina que vem revelar a gente, é gradualmente, é devagar, sempre devagar. Ela vai desvendar à medida que nós, a humanidade, amadurecer e queremos buscá-la, recebê-la, porque nem todo mundo consegue buscar a verdade. Só existe a verdade verdadeira que liberta. Aquela que a gente tem a submissão ao amor de Deus, o dever cumprido, conhecer, né? Essa verdade é o sentido da vida. Hoje eu me amo. Sabe por que eu me amo? Porque eu sei que hoje Deus me criou para ser um espírito de luz. E essa verdade ninguém me tira. Agora, eu ainda estou na minha escuridão, da minha ignorância. Eu preciso amar muito, trabalhar muito. A gente precisa se burilar. E a gente vai avançando a senda. Então, é a verdade, meus irmãos, é o conhecimento nosso. Mas que a gente vai amadurecendo, a gente vai entender. Hoje, que dia é hoje? Dia 26 de março de 2024. Daqui a 3 anos, se a gente for falar da verdade, a gente vai ter outra observação, outro sentido. E muito mais aquele que pratica e vive a verdade. Que Deus possa abençoar vocês, que Jesus ilumine. Não sei se alcancei a mensagem para todos vocês. Me perdoe se eu coloquei alguma mensagem, mas não foi a condição de ferir, de machucar nenhum de vocês, mas aquilo que vem na minha alma, aquilo que vem no meu coração, aquilo que a gente precisa. E uma frase que eu sempre gosto de terminar quando eu explano a minha mensagem,
E eu queria que vocês também respondessem comigo. Vocês podem? É uma frase pequena, tá certo? É assim, ó. Eu me amo e Eu amo me vocês amo. com Jesus. E Eu amo me amo. vocês com Jesus. Deus abençoe vocês. Um abraço. E que Deus possa nos abençoar. E que Jesus nos... Estou aí. Alberto tem meu telefone. Pode passar meu telefone. Aí pode conversar comigo. O que eu puder aprender com vocês, eu quero aprender. E o que eu puder esclarecer vocês, eu vou buscar em 2 pontos. A luz do Evangelho de Jesus e a luz da doutrina dos Espíritos, tá bom? Deus abençoe e gratidão com Jesus. Que assim seja, meu irmão. Meus queridos irmãos, chegamos ao final da atividade desta noite. Felizes estamos e agradecidos a Deus Pai por nos conceder este banquete espiritual e que certamente, ao sairmos desse encontro fraterno, não deixaremos que esse encontro saia de nós. Vamos buscar refletir profundamente nos ensinamentos que tivemos esta noite, para, assim, estabelecermos passos mais significativos no nosso caminhar em busca dessa evolução moral e espiritual. Esta noite nos foi dado e muito. Nos preparemos para poder, assim, apresentar como resultado do nosso aprendizado a nós mesmos e a Deus Pai Todo-Poderoso, caminhando com a coragem, a fé e a confiança nele, e com o coração vivendo certamente o sentimento de gratidão mesmo, porque não é pouco que Deus tem concedido a nós. Precisamos sim, ao invés de enterrar os talentos, pôr em benefício de um maior número possível, vivendo todo este processo do compartilhar na consciência da verdadeira caridade com humildade. Que a luz do Divino Mestre se faça em nossas consciências, em nossos corações, que possamos ter uma noite de descanso. E eu vou pedir ao nosso irmão, se não for pedir demais, que ele faça suas considerações finais e possa fazer a prece de encerramento dos trabalhos desta noite. Muita paz para todos os irmãos. E obrigado por comparecerem, nos ajudarem no estudo desta sala maravilhosa, né? Muita paz. Fique à vontade, Will. Nosso irmão Antônio, obrigado, né, pela recepção de cada um de vocês, as vibrações. Eu me senti, quando estivesse bem perto de vocês, é bom quando eu faço um Instagram de manhã, às 6 horas da manhã, um Bom Dia com Jesus, né? E vai fazer 4 anos que a gente faz todos os dias, todas as manhã. A gente fez esse Bom Dia com Jesus, iniciamos, né? Porque eu sempre gosto de dizer boa tarde com Jesus, boa noite com Jesus, né? Isso aí me faz bem, porque quando você chega em qualquer canto e você fala de Jesus, abre uma porta, né? E quando a gente fez esse Bom Dia com Jesus, né? Iniciamos, era simplesmente para a gente fazer uma prece, uma leitura do Evangelho e deixar no Instagram. E a gente viu a necessidade, às 6 horas, de muitas pessoas estar precisando iniciar o dia na luz da oração. E eu peço a vocês, inicie o dia na luz da oração. Comungue com Deus. Convide sua família, seus familiares a acordar na luz da oração, para a gente espargir luzes a começar do nosso lar. Cada um de nossos lares são um ponto de luz. E Jesus precisa desses pontos para trazer seu evangelho às criaturas. Então, eu me sinto, quando estou no Bom Dia com Jesus, que a gente estivesse ali no Sermão do Monte, ali numa casa onde a gente estivesse tudo reunido, conversando. Aqueles que não falaram, mas vibraram. Aqueles que não falaram nada, mas mentalizaram. Isso é tão bom, porque são energia que a espiritualidade boa amiga tira de nós e leva para os hospitais. Esse momento que vocês fazem, né, essa sala, persevere, né? Aonde vocês estão, estude mais, faça o Evangelho de Jesus, porque não só vocês precisam,
mas a família, a comunidade, a cidade, o estado, o país, o planeta, o nosso planeta precisa de reuniões de vibrações para a gente expandir, porque a verdade ainda não alcançou o nosso planeta. Isso eu digo para vocês, porque ainda a mentira da guerra, a mentira da fome, a mentira da sexualidade, a mentira daquilo está avançando. E cadê a verdade? Que somos todos filhos de Deus, somos todos irmãos. Por isso que eu perguntei, onde está essa verdade nossa da humanidade, né? A gente está muito distante ainda, mas eu digo a vocês, o nosso planeta, ele está no 2º grau de evolução. Estamos no mundo de expiações de prova. Estamos em transição planetária para a gente chegar à verdade. A gente precisa trabalhar muito. Eu e vocês são discípulos apóstolos de Jesus. Vamos fazer nossa parte, vamos fazer um mundo melhor, vamos acordar e dormir na luz da oração. Agradeço a vocês, que Jesus possa abençoar cada um e aquilo que vocês pediram na oração, né? Vamos agora mentalizar o nosso Mestre Jesus, o nosso Pai Celestial e levar nossos pensamentos e aonde vocês estiverem, receber essa consagração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nosso Criador. Gratidão, Senhor, por um novo dia, novo amanhecer, novo despertar. Gratidão, Mestre Jesus, amigo de pastor, vós que é o caminho, a verdade e a vida. A vós, anjo de guarda, entes queridos, amigos e irmãos, gratidão. Gratidão por conhecer mais novos irmãos, mais novas irmãs, Senhor. Tão distantes, Senhor, daqui onde eu estou, mas tão perto do sentimento de amor e de fraternidade. Quero te agradecer, Senhor, pela oportunidade, a cada um dos irmãos, Senhor, que estão aqui presentes, aqueles que vão escutar depois, aonde vocês estiverem, meus irmãos, minhas irmãs, vamos convidar Jesus a entrar em nossos lares. A luz que clareia, Jesus vai bater na porta da nossa consciência e do nosso coração. Vamos abrir a porta e deixar Jesus entrar. E quando Jesus entrar em nossa casa, ele vai entrar com os espíritos amigos, derramando luzes sobre todos os lares, harmonia e paz. Ele vai fluidificar a tua água, fluidificar o teu alimento, as medicações, vai abençoar com fluido o magnetismo da paz, se tiver alguém enfermo, precisando do bálsamo, do remédio, do amor. Jesus vai nos abraçar, nos envolver com um abraço fraterno. Não peça nada a Jesus, simplesmente sinta o abraço dele. Ele vai derramar sobre você a harmonia, a paz e a luz. E Jesus vai abraçar teus familiares, teus vizinhos, a tua comunidade, abençoar todos os nossos irmãos que estão hospitalizados. Vamos levar para eles o magnetismo, o bálsamo salutar e derramar sobre todos aqueles irmãos que estão enfermos, espiritualmente, mentalmente ou materialmente, a paz do nosso Senhor. Vamos abençoar os nossos governantes, que os seus anjos de guarda toquem suas almas, a responsabilidade e o compromisso que assumiram perante a lei do nosso Deus. Vamos abençoar os países em guerras, levando a eles a harmonia, a paz, a luz do amor de Deus. Vamos abençoar nossas irmãs gestantes, aos jovens, às crianças, aos irmãos que estão aí em desequilíbrio emocional, espiritual, aqueles que estão perdidos na escuridão, que eles possam encontrar a luz chamada Jesus. Que esta oração, meus irmãos e minhas irmãs, possa subir até Deus. E a oração que Jesus ensinou possa ser de luz para o nosso universo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem ofendido.
E não deixeis cair em tentações, mas livrai de todos os males, porque grande é o teu reino e a tua glória para todo sempre. Retorna a palavra ao nosso irmão, Senhor, que o mesmo iniciou e possa dar uma pausa e possamos continuar com Jesus hoje e amanhã e sempre.